Queridas irmãs, queridos irmãos, dando sequência no vídeo 203. Então nós vamos voltar aqui apenas um parágrafo para darmos continuidade. Ora, é unicamente pela observação desses fatos que chegaremos a adquirir, já nesta vida, um conhecimento positivo da natureza do eu, né? Então, se nesta existência a ciência mergulha profundamente nos estudos, buscando entender o porquê de vários acontecimentos, o porquê das desigualdades, enfim, buscando entender as mazelas, as sequelas, os estigmas, porque tudo tem um porquê. Tudo tem uma razão de ser. E essa razão de ser encontra-se o registro onde? No perispírito. Então, se a ciência estuda o perispírito, se estuda o espírito, se estuda a personalidade do indivíduo, chegam a determinadas conclusões da necessidade, da importância, da causa daquele reflexo. Porque todo efeito gera uma causa. Ou melhor, toda causa gera um efeito. E assim também vice-versa. Mas esse é o grande tabu. É o medo. É o receio. Então seria de grande importância se a ciência já estivesse estudando, mas já está estudando, como eu acabei de dizer no outro vídeo, uma minoria. E das suas condições de existência no além. Então, olha só. Ora, é unicamente pela observação desses fatos que chegaremos a adquirir, já nesta vida, um conhecimento positivo da natureza do eu e das suas condições de existência no além. Então, a única ciência capaz de instruir o indivíduo é a doutrina dos espíritos, mas estudada seriamente. Se não for através da seriedade, não se logra êxito.
Por isso que disse, se não me falha a memória, no primeiro vídeo, que o Espiritismo remonta a causa, nos mostra, nos prova de onde nós viemos, porque nos encontramos nas condições atuais e, obviamente, para onde todos nós iremos. Porque estuda, remonta as causas. Então é óbvio que se você tem em mãos um projeto arquitetônico e você se aprofunda nos estudos desse projeto e descobre algumas adaptações inadequadas que não corresponde nada à matemática com relação à relatividade, com relação ao peso. É natural que se você, mediante aquela situação, você corrige o problema, pode-se pôr em prática que aquele projeto não vai ter problema. Não sei se você consegue me entender. Agora, quando não se estuda o projeto, e leva adiante a construção com aquele erro arquitetônico, é natural que a tendência é que aquele edifício, aquela residência venha a se desmoronar. Assim também é o processo espiritual de cada um. Nós necessitamos saber que somos. Saber que somos. Nem é saber quem somos. Porque saber quem somos, nós já sabemos. Mas que somos, 99,9% da humanidade não sabe que é. Sabem quem é. Sabem quem é porque foram colocados nestas situações. Então você hoje está, mas você não é, na realidade, o que você está hoje. Te colocaram na condição que você se encontra. Mas você não é o que você é. Você não é o que você aparenta. O que você é hoje foi moldado. Foi moldado pela árvore genealógica. Foi moldado pela hereditariedade. Foi moldado, enfim, pelo contágio, pela contaminação de eras e mais eras reencarnatórias, milênios e mais milênios. Dá para você me entender? Mais ou menos. Mas o indivíduo chegará um dia em que ele descobrirá que ele não possui DNA. O espírito não tem DNA.
O espírito não possui hereditariedade. O espírito não possui árvore genealógica. Olha por você ver que coisa interessante. Mas isso cabe à ciência estudar. A ciência atual, a ciência convencional, a ciência da Terra. Porque isso a doutrina dos espíritos, que é a mãe de todas as ciências, já explica com muita clareza. Se muitos não compreendem é porque não separam o joio do trigo. Mas aquele que estuda consegue entender. Só a experiência pôde resolver a questão. Tratava-se de estudar no homem atual o que o pode esclarecer sobre o homem futuro. Então, olha só para você ver. Assim, é a tola imaginação desta ciência. Não há outra saída para o pensamento humano que a religião, a filosofia e a ciência, na sua insuficiência, encurralaram no materialismo. É este o preço da salvação social, porque o materialismo conduzir-nos-ia fatalmente à anarquia. Você consegue entender quais foram e quais são as intenções das religiões, da filosofia e das ciências, né? Levar o ser em processo de evolução, descartando esse lado espiritual a todo esse processo, né? É onde encurralaram o ser, encurralaram no materialismo e depois é este o preço da salvação social, porque o materialismo conduzir-nos-ia fatalmente à anarquia. Aí depois aqui nós levamos ao conhecimento de muitas pessoas outras questões, dizem que estamos extrapolando, mas nós não nos preocupamos com isso. A bênção do Espiritismo. Nós devemos agradecer à providência divina o surgimento, a chegada do Cristo novamente. Quando Allan Kardec, ou melhor, até então Hippolyte Léon Denis Rivail, abriu as portas para que o Cristo voltasse novamente. Observemos, mediante a todo esse processo da anarquia, do materialismo, ainda há uma esperança para aqueles que crêem, para aqueles que realmente buscam a se aprofundar. Foi somente depois do aparecimento do espiritualismo experimental que o problema da sobrevivência entrou no domínio da observação científica e rigorosa. Foi somente depois, com o aparecimento do espiritualismo,
O mundo invisível pode ser estudado por meios de processos e métodos idênticos aos adotados pela ciência contemporânea nos outros campos de investigação. Métodos foram por nós descritos em outra parte, e começamos por verificar que, em vez de cavar um fosso e estabelecer uma solução de continuidade entre os dois modos de vida, terrestre e celeste, visível e invisível, como faziam as diferentes doutrinas religiosas, estes estudos nos mostraram na vida do além o prolongamento natural, a continuidade do que observamos em nós. Olha para você ver. Por isso que nosso Senhor Jesus Cristo nos disse, né? Conhecereis a verdade, que a verdade vos libertará. Então, é necessário estudar. É necessário o conhecimento. É necessário raciocinar. Separar o joio do trigo. A persistência da vida consiste com todos os atributos que comporta memória, né? Inteligência, faculdades afetivas, foi estabelecidas pelas numerosas provas de identidade pessoal recolhidas no decurso de experiências e investigações dirigidas por sociedades de estudos psíquicos em todos os países. Os espíritos dos defuntos têm se manifestado aos milhares, não somente com o cunho de caráter e a totalidade das recordações que constituem a sua personalidade moral, mas também com as feições físicas e as particularidades da sua forma terrestre, conservadas pelo perispírito ou corpo etéreo. Este, sabemos, não é mais do que o molde do corpo terrestre, e é por isso que as feições e as formas humanas reaparecem nos fenômenos de materialização. Parece difícil, mas não é difícil. É uma questão apenas de nuances, onde nesta condição, mesmo assim, nós podemos dizer que cada caso é um caso. E que existe também um processo muito relativo. Porque o que acontece com um não acontece com o outro. São estados intermediários que intercalam entre um e outro. Não sei se você consegue me entender. Mas, analisando pela lógica, dá para as pessoas entender. Aí você pode pensar assim, dá para entender?
Eu não entendi nada. Mas é sempre assim. O primeiro dia de aula, o aluno fica assim eufórico, ele fica tenso, emocionalmente, psicologicamente, né? Aquela tensão que o corrói por dentro, coitadinho. Mas no segundo dia em diante, ele já se solta, já começa a brincar, ele já começa a jogar papel um no outro, bolinha de papel. Então, geralmente, no primeiro dia é sempre assim. Por isso que nós devemos estudar. Agora, estudar é separar o véu da letra. É separar o joio do trigo. Não é indo diretamente ao pote, correndo, numa correria desenfreada que você acaba quebrando o pote. Então leia uma linha, estude aquela linha, ou leia um parágrafo, estude aquele parágrafo, procure digerir, procure raciocinar, que você vai encontrar lógica. Demais, o conhecimento das variadas condições da vida do além foi exposto pelos próprios espíritos com o auxílio dos meios de comunicação de que dispõe. E os meios de auxílios que dispõe são variados, são relativos, é um número inimaginável, mas que uma fração é do conhecimento de toda a humanidade, né? Porque não só vêm os espíritos provar a imortalidade da alma, como eles vêm e se apresentam como eram, com todos os teus cacoetes, com as suas aparências, os teus hábitos, os teus costumes. Então, é natural que esses estudiosos, eles não tiveram dúvidas. Mas é o que nós já tivemos a oportunidade de dizer. É um grão de areia em uma praia. O estudo científico na Terra, principalmente relacionado à ciência convencional. Com relação à ciência, doutrina dos espíritos, não. Mas muito ganha a humanidade toda, em todo sentido, se a ciência atual mergulhe de corpo e alma, assim como a doutrina dos espíritos nunca temeu. Vamos para o próximo vídeo.